Boa noite de novo. É com muito temor e muito tremor que eu estou aqui hoje, literalmente, gente. Vocês têm que acreditar. Quando o pastor Vanderlei mandou uma mensagem para mim, eu fiquei meio confusa, porque até então o Renan também tinha me falado. Eliane, você pode ministrar quarta-feira? Eu falei, posso. Aí daqui a pouco o pastor manda, peraí, eu falei para ele, é para ministrar o louvor é a palavra. As duas coisas, por favor, né? Vamos começar devagar, né? Então, tudo mais. Mas graças a Deus, para quem não me conhece, meu nome é Eliane, mais uma vez. Sou professora, igual a Lucila lá. Oi, Lucila, amiga de profissão. E tive o privilégio e tenho o privilégio de ter dado aula para algumas pessoas aqui da Carisma. Lucas, eu era brava, Lucas? Não, né? Com você, não. As filhas da Érica, né, Érica? Dei aula para a Vitória, que está aqui no louvor, dei aula para a Sara, dei aula para o Davi, dei aula para a Natália, os filhos da Leandra, que ministrou semana passada. Então, eu tenho o privilégio. Eu fui professora deles e hoje, gente, eu estou aqui louvando com eles. Isso não é um privilégio? É demais. Aprendendo com eles. Um dia eu os ensinei e hoje eu aprendo com eles. E a nossa vida tem que ser assim. Nós nunca sabemos tudo. Eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho. É meio emaranhada, às vezes, né? Sabe? Não vai falar? Aí depois não reclama. Não vai? Não. Uai, gente, eu não sei, ninguém me falou. Tá bom? Ah, tá. Levanta a plaquinha de 5 minutos aí. Bom, enfim. O que eu estava falando? Aí, ó. Perdi nada, brincadeira. Enfim, é um privilégio muito grande. A gente nunca sabe tudo, né? E aqueles que sobem ao altar são aqueles que primeiro precisam descer o degrau da adoração, o degrau da prostração diante do Senhor. Esses têm que ser os primeiros, né? Servos. Então vamos iniciar? Antes de eu falar o tema, eu quero fazer uma introdução dizendo que isso que eu vou falar aqui para vocês, vou passar uma pesquisa ali depois para vocês que eu fiz, mas eu fiz há muito tempo atrás essa pesquisa. E quando o Vanderlei me enviou, eu falei, é aquela pesquisa. Eu fiz uma ministração na igreja que eu congreguei, né? E essa ministração era só para mulheres. Essa ministração, ela falava sobre ser bem-sucedido em pleno século 21, porque nós somos mulheres casadas, mães, trabalhamos, ministério na igreja. Então, eu fiz essa ministração lá. E eu guardei somente essa pesquisa, porque aquilo que eu falei lá não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, tá bom? É somente a pesquisa que eu aproveitei. E isso me veio à memória, então eu falei, tá, entendi. É sobre isso? Ok. Falei pro Vanderlei, já comecei a suar lá e o Senhor já foi ministrando na minha vida. Gente, eu sentei na segunda-feira na frente do computador, estava sozinha na minha casa, coloquei o louvor, eu fiquei 6 horas sentada, só para poder fazer isso que eu estou falando e ainda não terminei no mesmo dia, não. Sabe por quê? Porque não é de qualquer jeito. Né, Simone, que eu falei hoje para você? Não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor, ela não pode ser ministrada de qualquer maneira. Ela precisa ser pesquisada, precisa ser orado, precisa ser confirmado, né? Então, eu queria primeiramente definir algumas palavras. Agora a gente pode começar lá, tá? Definir algumas palavras para vocês. Olha, presta atenção nessa palavra, geração. O que significa geração? A gente fala tanto a respeito disso, né? Ato é feito de gerar ou de se gerar, conjunto de funções pelas quais um ser organizado produz outro da sua espécie, procriação.
Isso aí todo mundo já sabe, mas é bom a gente estar sempre relembrando. Essas palavras, elas têm origem etimológica, eu não sei se vai aparecer essa parte aí, que ela vem do latim. Eu não vou nem fazer questão de ler para vocês aqui, porque eu não sei falar latim. Mas, do latim, ela significa confrontar, gerir. Guardem aí, gente. Dar existência. Guarde essa palavra. Gerar significa dar existência. Procriar, conceber, produzir, dar, causar, originar. Pode passar, porque eu acho que já até falei isso que você vai passar agora, amiga. Amiga aí. Eu já falei, ó. Essas palavras têm origem etimológica. Já falei isso. Tem uns salmos que eu gosto muito. Salmo 135. Vocês tiveram oportunidade de já até ouvir agora o início dele, que demos início aqui no louvor. Mas o 13 diz assim: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Será que você pode falar comigo assim? A tua memória? De geração em geração? Deus é um Deus da história. Lá no colégio, gente, que eu trabalho, tem uma discussãozinha entre os professores. Né? Os professores que são de humanas, eles defendem que é mais importante a disciplina de humanos. Os de exata defende que são de exata, e assim por diante. Mas aqui eu estou falando, não tem nada a ver com a disciplina, mas Deus é um Deus da história. Deus é um Deus de memória. Podemos relembrar e recontar as maravilhas que Deus já fez. Podemos ou não podemos? O que Deus faz por você, meu amado. Eu não sei quantos anos cada um tem aqui. Mas eu tenho 51, não tem problema nenhum de falar que eu tenho 51 anos. Mas o que Deus já fez na minha vida nesses 51 anos. Dá um livro bom, viu? Dá um livro bom de muitas páginas. Contar as nossas bênçãos para a nossa geração é muito importante. Você conta para os seus filhos aquilo que Deus fez na sua vida? Você conta como foi a sua conversão? Você conta a respeito dos seus pais, dos seus avós? Você conta? Aí vem aquela música. Eu já sou das antigas, né? Vanderlei aí com a Loide também, não vem não, porque eu sei que vocês conhecem essa música. Mas tem uma música que é do cantor cristão, que chama Conta as Bênçãos. Eu já vi o Vanderlei falando aqui dela. Vocês lembram dessa música? Simone. Gente, esta música, ela foi escrita por um homem chamado Johnson. Agora a outra parte eu não vou nem tentar falar o nome dele, sobrenome dele, porque eu não sei falar. Mas esse homem, ele nasceu em 1865. Ele cresceu num lar cristão, privilégio. Quando ele tinha 36 anos, ele descobriu que ele tinha um talento para escrever poema. E esses poemas se transformaram em hinos, muitos hinos. Sabe quantos que ele chegou a escrever? 5.000 hinos. É muito hino, né? E aí fala, nessa canção de Conta as Bênçãos, lá fala sobre dias difíceis, fala sobre desalento, fala sobre tristeza, fala sobre dor, porém no refrão ele fala o quê? Conta as bênçãos, conta quantas são, porque hás de ver, não, já perdi, uma a uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Que hino! Se você quiser procurar, procure essa canção porque ela é muito interessante. Mas antes da gente iniciar essa pesquisa, eu gostaria de perguntar algumas coisas para você. Você sabia? Coloque aí para mim, você sabia? Você sabia? Agora eu vou falar para os mais jovens aí. Quem é jovem aqui? Vanderlei, não vai.
Lá, gente, lá tá cheio de jovem. Esse lado eu tô vendo bastante jovem, esse lado aqui mais ou menos. Nas décadas de 60, 70, 80, as pessoas, no caso eu também, tá? A gente era ensinado, a gente estudava através de enciclopédias. Não sei nem se vocês sabem o que é isso. Vocês sabem o que é isso? Oh, Jesus, devia ter trazido um aqui. A gente tinha aqui na biblioteca. Vocês sabem o que é biblioteca? Ah, então tá bom. A gente tinha aqui na biblioteca, agora eu vou falar desse lado, que esse lado sabe. E aí lá, o professor dava um tema, não dava? E esse tema... E o William, passa para cá. Gente, eu estudei com o William, sabia? Agora eu revelei a idade do William. Não vem não, William, a gente estudou junto. E aí, a gente pegava um tema, aliás, o professor dava um tema e a gente tinha que ir na biblioteca. Lá na biblioteca, tinha uma bibliotecária. E a gente não podia usar caneta, a gente até tentava usar. Fala que você não tentou usar caneta escondido. A bibliotecária ia lá, já falava para você guardar. Você tinha que copiar de 3 a 4, 5 páginas, tudo em lápis. Ó, o pulso doía de tanto você escrever. Chegava em casa, tinha que passar tudo a caneta para entregar para o professor, porque o professor não aceitava lápis. É verdade ou não é? Olha lá, viu? Era o Ctrl+C, Ctrl+V de hoje, de vocês. A diferença é que vocês não precisam copiar. Vocês só fazem isso e depois entregam o professor lá com... Não é? Com a pena. É, verdade. Essa geração era assim. Nessa geração era assim que a gente estudava. Nós não tínhamos dinheiro nem para comprar livro. Tudo era passado na lousa pelo professor. Eu fui aluna da minha mãe, com muito privilégio, na 4ª série. Ela passava, eram 2 lousas, uma de um lado, outra do outro. Ela começava aqui e continuava na outra. E aí, quando ela estava aqui, ela falava assim, a hora que eu terminar aqui, eu estou apagando lá. E a gente, ó, rapidinho, porque a gente não podia deixar de copiar, porque a gente ia ter que estudar. É ou não é? Você sabia que uma criança hoje tem mais informações? O Bruno citou isso aqui, mas eu acho que não foi sobre informações, não. Que o Alexandre o Grande, hoje uma criança tem mais informações do que o Alexandre, o grande rei da Macedônia, filho de Felipe II. Ah, eu também sei, gosto de história. Porque hoje as crianças já nascem na era tecnológica. Eles têm acesso às informações muito rápidas. Naquela época não tinha. Então, nessa geração, é assim. Você sabia que algumas empresas buscam consultar, agora entra a minha pesquisa, classificação de gerações? Você sabia disso? Pois existem diferentes classificações de gerações. E lá nessa pesquisa fala a respeito de aspectos comportamentais. As empresas buscam conhecer aqueles aspectos comportamentais para saber se eles querem ou não esse grupo de gerações da empresa deles. Agora, vamos falar a respeito da nossa pesquisa. Antigamente, as classificações de gerações era a cada 25 anos. Hoje está em torno de 10, mais ou menos, 10 anos mais ou menos, tá? Pode colocar, por favor, a primeira. Ah, não, agora não. Desculpa, tá, Renan? Renan, eu sou nova nisso. Tem paciência comigo. Primeiro é o tema da mensagem de hoje. Minha geração será assim. Você olhando para aquela imagem, ali está maior. O que essa imagem fala para você? É muito interessante fazermos observações nas imagens. Ali parece batimentos cardíacos, certo? Para quem não estiver enxergando aí atrás. Tem uma pessoa prostrada
aos pés da cruz, e depois tem um coração. E aí veio a palavra e veio o tema: minha geração será assim. Esse será está no futuro, mas depois a gente modifica isso. Rendidos aos pés da cruz, com o coração pulsando pelo Senhor. Vamos falar de novo isso? Rendidos aos pés da cruz, com o coração pulsando pelo Senhor. Eu não escrevi isso, viu, ô amiga? Deu aí para escrever? Depois vocês copiam lá do YouTube. Mundialmente, esse consenso que se tem a respeito da classificação das gerações, agora pode colocar, tá? É mais determinado a ordem cronológica e o comportamento dessas pessoas que nasceram nessa época, tá? Agora a gente vai começar a identificar aqui os veteranos. Primeira geração são os veteranos. Essa geração, pode colocar. Veteranos é uma geração formada por pessoas que nasceram entre 1925 e 1940. Tem alguém que se identificou aí? Levanta a mão. Gente, pode levantar a mão de verdade, tá? Se nasceu em 1940, que eu estou puxando bem para cá, ó, teria hoje 83 anos, tá? A geração dos veteranos ou tradicionais viveu na época da Segunda Guerra Mundial e foi marcada pelas grandes crises econômicas. Pode passar. Eu vou ler aqui porque eu não estou enxergando muito bem lá, não. São mais rígidos. Alguém pode lembrar aí do papai e da mamãe. E por causa das dificuldades que viveram, não tem problemas em respeitar as regras. Essa é a geração veteranos, tá? Tem mais? Seus principais valores são a família, o trabalho e a moral. Essa geração prefere a estabilidade. Muitos já estão aposentados, mas os que continuam trabalhando preferem hierarquias rígidas e passam anos na mesma empresa. Desculpa eu ter que ler, porque eu não vou guardar tudo isso, né, gente? É muita coisa. Mas essa é a primeira geração. Próxima geração. Geração Baby Boomers. Não sei assim se fala, mas estou falando aqui. Alguém entende inglês? É assim? É? Falei certo, obrigada. Baby Boomers. Pode passar. São pessoas que nasceram entre 1941, isso, 41 a 1959. Ó, meus pais estão aí. Quem nasceu por volta de 1959 estaria com 64 anos agora. Então, será que tem alguém aqui? Olha, Vanderlei, vou mostrar para você. O termo em inglês baby boomer pode ser traduzido livremente para o português como explosão de bebês. Fenômeno social ocorrido nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra, ocasião em que os soldados voltaram para suas casas e conceberam filhos em uma mesma época. Tem mais alguma coisa? Foram pessoas educadas com muita disciplina e rigidez. Demonstram lealdade e compromisso com a empresa, valorizam a ascensão profissional. São pessoas que possuem padrão de vida estável, dão preferência por qualidade, não quantidade, sabem o que querem e não são influenciadas por terceiros. Para essa geração, o tempo de experiência era mais valorizado do que a criatividade e inovação. Passando para a próxima geração. Agora acho que vão começar aí o povo a levantar a mão. Geração X. São pessoas que nasceram entre 1960 e 1979. Você acharam aí? Eu estou aí. Levanta a mão aí, vai, gente, me ajuda. Só eu que estou aqui nessa geração. Hoje, uma pessoa que nasceu em 1979 teria 44 anos, né? Valoriza o trabalho e estabilidade financeira. Você é assim? São independentes e empreendedores. Pessoas que buscam por seus direitos. Você não é assim? Né? Procuram liberdade, têm ruptura com as regras e valores da geração anterior.
Enquanto a geração Baby Boomer, que a gente falou antes, se apresenta como contemporânea ao nascimento da tecnologia, a geração X surge usando o uso dos recursos tecnológicos promovidos por sua geração precursora. Por meio profissional, essa geração é caracterizada atualmente por certas resistências em relação a tudo que é novo. Você é assim? Ai, meu Deus. Eles valorizam bastante a busca pela ascensão de cargos da empresa, em que trabalham e geralmente ficam muito tempo na mesma organização. Gente, eu estou há 21 anos no mesmo lugar. Oh, meu Deus. Pronto, acabou, né? Próxima geração, a geração Y. São pessoas que nasceram entre 1980 e 1995. Quem nasceu em 1995 tem 28 anos aí, vai. Mostra para mim quem tem. Albert. Lá, ó, tem bastante gente lá. Possuem características muito especiais, pois foram os únicos que acompanharam a revolução tecnológica desde pequenos, conhecidos como os nativos digitais. No entanto, eles não nasceram na era tecnológica, eles viveram na época analógica e migraram para o mundo digital. Tem mais? Se conectaram desde cedo com o mundo digital e aprenderam na raça como incorporar em seu cotidiano as novas tecnologias, conseguindo assim desenvolver competências diferentes das gerações anteriores. Ao contrário de seus pais, a geração X, os nativos digitais não se conformam com o em seu entorno e são ambiciosos para atingir suas metas. Se identificaram aí, gente? Próxima geração, geração Z. A geração Z é composta com os nascidos a partir de 1996 até 2010. Então, agora sim, vai. Quem nasceu em 1910 tem 13 anos aí, ó. Agora tá, vocês são a geração Z, gente. Tá bom? Olha lá, é composto com os nascidos. Os jovens nascidos em meados dos anos 90 formam o conjunto da geração Z. São motivo de reflexão por conta do seu comportamento individualista e, de certa forma, antissocial. Esquece essa parte. Isso aí era só porque estava lá, eu coloquei. Os jovens da geração Z apresentam um perfil mais imediatista. Querem tudo para agora e não têm paciência com os mais velhos. Quando estes precisam de ajuda com algum equipamento eletrônico, é assim ou não? Ou algum novo recurso da informática, né? Não tem paciência. O meu filho, eu peço para ele uma ajudinha, fala assim, me ensina, eu quero saber como é que faz. Ele vai lá, pega, fala, pronto, não aprendi nada, não sei como é que faz. Tem mais? Estes jovens, às vezes, representam sérios problemas no mercado de trabalho, quando é exigido habilidades para se trabalhar em equipe. O trabalho coletivo demanda respeito e tolerância, virtudes em escassez nos jovens da geração Z. Seu estilo de vida também está marcado pelos YouTubers. Estou dando trabalho para você aí, João? Estou indo para lá e para cá, né? Desculpa. Próxima geração, que é a última. Geração Alfa. São pessoas que nasceram após 2010. Eu acredito que essas pessoas estão lá em cima agora, né? Não tem ninguém aqui, mas tem um bebezinho ali. Até o presente data, é uma geração que não está totalmente definida. Interessante isso, né? Ela não está definida ainda. A geração Z e a Alfa, elas podem se infundir numa nova nomenclatura, mas ainda continua como Alfa. Porém, pela falta de definição, temporariamente é chamada de geração Alfa. Ainda não tem característica precisa. O que se sabe é que nunca uma geração teve tanto acesso à informação e educação como esta. Tem mais alguma coisa? Na educação da geração Alfa, os pais continuam sendo figuras de autoridade, graças a Deus. No entanto, existe mais diálogo. Essas crianças e jovens têm como características a flexibilidade, a autonomia e um potencial maior para inovar e buscar soluções para problemas de forma colaborativa. Gostam de ser protagonistas,
colocar a mão na massa e aprender com situações concretas. Essa parte precisou ser lida porque é muita informação. Mas agora vem o que a gente quer falar hoje. Aí está o símbolo do alfa, dessa geração hoje. Esse símbolo, ele é usado na matemática, é usado na física, não vou nem tentar explicar porque não é a minha área. É usado na astronomia, quando se fala sobre a estrela alfa de uma constelação. É usado também para representar a primeira letra do alfabeto grego. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Essa letra ela é derivada da letra fenícia, é Aleph. E para nós, que somos cristãos? Estamos falando da empresa, da classificação de gerações, alguém estudou isso, colocou como pesquisa, mas a palavra alfa tem um significado muito importante para nós. Tem ou não tem? Tem, claro que tem. Lá no Velho Testamento, em Isaías 44, 6, está aí, né? Diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Se você for ler os versículos anteriores a ele, o número 3, por exemplo, fala assim: derramarei o meu espírito sobre as suas posteridades. Aliás, está no singular. Sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías declara, lá no Velho Testamento, sobre a existência de um eterno Deus, sobre a sua soberania e sobre a bênção para a sua descendência, para a sua geração. E no Novo Testamento? Ah, como eu gosto! Apocalipse 1:8. Tem gente que diz que tem medo de ler Apocalipse. Eu não entendo por quê, mas a Bíblia diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus, Ele se intitula: eu sou o alfa, eu sou o primeiro, mas eu também sou o fim de todas as coisas. Deus como alfa significa que Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o único que possui o conhecimento da origem de tudo que existe. Deus como ômega significa que Ele é o consumador de todas as coisas. Ele é aquele que possui o poder, controla tudo e todos. Nós, durante a pandemia, a gente ficou muito tempo ouvindo isso, né? Deus está no controle, Deus está no controle. Tudo bem que tinha gente que achava que era o controle da TV, né? Mas não é. É disso aqui que nós estamos falando. Do ômega. Deus controla. Ele sabe o fim. A gente não sabe nem se quando eu sair daqui, eu vou chegar viva na minha casa, ou você sabe? Eu não sei, mas Ele sabe. E eu fico feliz por isso, por Ele saber. Porque eu tenho um Deus que sabe todas as coisas. Você tem um Deus que sabe todas as coisas. Deus tem completa autoridade sobre a história humana. O passado, o presente, o futuro. O Todo-Poderoso, Ele governa tudo, inclusive as mais difíceis situações. A situação que você está passando hoje, Ele controla, Ele governa, Ele sabe.
Antes de sair da sua boca, Ele sabe. Essa geração, alfa, está na palma da mão providencial de um Deus poderoso. Você crê nisso? Você crê, Simone, que o Gabriel ele está na palma da mão de Deus? Simone, você crê? A Giovana está na palma da mão de Deus. Érica, todos nós. Aline, você crê? Está na palma das mãos de Deus. Em Apocalipse 22, 13, essa expressão, ela é aplicada a Cristo. Olha lá, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Transmite exatamente o mesmo significado aplicado a Deus, o Pai. Em Apocalipse 22, aqui eu vou ter que abrir aqui, porque eu acho que não estava lá, tá? Não está aí não tem importância, tá? Tem coisa que surge na hora. Olha lá, se você tem a sua Bíblia aí, e puder abrir comigo, eu amo essa parte. Olha o que fala em Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Eu não sei se você quer ler a Bíblia comigo ou se você quer fechar seu olho para essa parte. Sabe por quê? Quando eu estou louvando, às vezes eu tenho até que tomar cuidado, às vezes eu dou uma olhada assim para ver se eu não estou virado para lá. Porque eu gosto de fechar meu olho, porque quando eu estou cantando, que eu estou louvando, eu fico imaginando. É como se na minha cabeça aqui, ó, ficasse passando, quando fala ousado amor de Deus, impressionante amor, 99, o Senhor foi atrás daquela que só tinha uma, e aí eu começo a pensar, um dia fui aquela última ovelha que estava perdida, um dia eu já fui também. E aí eu fico imaginando na minha cabeça. Então, te dou essa liberdade, fecha seu olho, eu vou lendo aqui e você vai imaginando. Olha lá, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa será gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará para todos sempre. Aí eu vou lá mais ou menos para o final. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o último, o princípio, o fim, o primeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Os 2 últimos versículos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Você pode aplaudir ao Senhor?
Que palavra maravilhosa. Não são os últimos versículos não, tá, gente? Aqui a gente se empolga. Você deve estar se perguntando, será? Será que eu nasci na geração certa? Você viu lá, geração X, Y, Z, alfa. Você já teve esse questionamento? Eu já tive. Senhor, poderia ter nascido na época tal, tal, tal. Eu já fiz esses questionamentos. Por que eu estou aqui, nesta geração agora? Parece que é tudo tão fácil, mas não é. Como seria se eu tivesse nascido na geração de Noé? Se você não fosse o Noé, não fosse a esposa do Noé, os 3 filhos de Noé e nem as noras, meu querido, dê graças a Deus de você estar aqui, né? Diante de toda essa explanação, o que nós podemos aprender com isso? Quais as lições? A minha geração será assim. Que lição eu tenho para nós? Para nós. Foi para mim primeiro. Coloca para mim a primeira lição. A primeira lição é que família é a primeira escola. Família é a primeira escola. 2 Timóteo 1:5 fala assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, eu estou certo de que também em ti. Aqui Paulo, ele está destacando a respeito da fé de Timóteo. E a Bíblia fala que Timóteo tinha uma mãe e uma avó. Vocês acham que a fé de Timóteo veio da onde? Com certeza um dia aquela avó sentou com ele para ler as Escrituras. Com certeza a mãe sentou com ele para falar do Senhor. A família é a primeira escola. Teríamos outros exemplos? Teríamos. Mas falar a respeito de Timóteo é muito bom. Ele foi ali, um companheiro de Paulo. E eram gerações diferentes. É no seio da sua família que serão transmitidos os princípios, os valores, os ensinamentos, os gostos, os hábitos. Alguns até maus, hein? Maus hábitos às vezes. A educação. Sabe aquela frase de mãe para filho? Eu aprendi assim com a minha mãe. Agora você também vai ter que aprender dessa forma. Existem culturas que uma receita culinária é passada de geração em geração. Você já ouviu falar disso? Eles não deixam morrer. Aquela receita passa da avó para a mãe, da mãe para a filha, e assim sucessivamente. De geração em geração. O que você está gerando em sua família? O que os seus filhos não vão deixar morrer e passarão para os filhos deles, para os netos? Aprendemos com os nossos pais, estamos ensinando os nossos filhos e precisamos gerar isso para que seja passado de geração em geração. Na sua família, na minha família. Lembra lá do Salmo 135:13?
O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. A palavra de Deus, ela vai além de uma receita. Ela é viva. E todo esse conhecimento a respeito de Deus deve ser transmitida na sua família. Quando isso acontece, Deus ele é glorificado na relação entre pais e filhos. E é justamente pensando nessa transmissão da glória de Deus entre gerações que o apóstolo Paulo ensina em Efésios 6, de 1 a 4. Eu acho que esse aí está aí, né? Ou não? Não, né? Desculpa aí, Renan. Olha eu de novo. Lá em Efésios 6, de 1 a 4, vai falar Paulo ensinando: honra o seu pai e a sua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Pais, não irritem seus filhos. É isso que vai falar lá. Deus ele é glorificado quando o seu caráter, o caráter de Deus, é manifestado através das gerações. Que honra você poder falar assim: a minha avó e a igreja, a minha mãe e a igreja, hoje eu vou à igreja, hoje eu ensino os meus filhos a irem à igreja. A minha mãe foi a pessoa que se converteu na família. No caso da geração, vem da minha mãe, né? E ela ensinou e criou a gente também nos caminhos do Senhor. E eu fiz isso com os meus filhos também. Eu também fiz isso. Levei na escola dominical, levava os meus filhos para limpar a igreja, para eles aprenderem a ter amor à obra. E lá, sempre a gente acabava lavando fora da igreja, assim, aquela igreja batista lá em Aparecida, e acabava todo mundo numa guerra o Albert, o Danilo e a Aline, gente, olha lá, eles são conterrâneos meus lá da igreja batista. E ali a gente acabava brincando ali, jogava água e ia embora todo mundo molhado. Eu tenho uma história com o Senhor. Minha mãe, antes dela dormir, ela ia nos quartos para ver, para orar com a gente, para cantar. Minha casa era uma casa muito simples, muito, muito simples. E quando eu comecei a aprender sobre Deus, eu ouvia na igreja sobre Deus, eu achava na minha cabeça, uma cabeça de criança, de 4, 5 anos, que são as minhas memórias, que Deus estava dentro do telhado da minha casa. E aí tinha um buraquinho assim, ó, quando apagava a luz, eu via aquela luz, mas a luz era da cozinha, gente, tá? E tinha uma luzinha lá. Eu achava que Deus estava ali. Mas olha que legal isso, não é interessante isso? Interessante para mim, aquele era o meu mundo, a minha casa, ali, Deus estava ali. E a minha mãe, ela ia no quarto, e ela orava com a gente, e ela cantava uma música, ó. Aí eu de novo a música. Vanderlei vai lembrar. Lembra da música? Finda-se este dia que meu pai me deu? Finda-se este que o meu pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já o céu. Era essa música que eu ouvia quando eu ia dormir. Que comigo estás? Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Era isso que a minha mãe cantava para a gente. E depois ela orava e a gente dormia. E pela manhã, ela lia uma devocional. Tinha lá uma leitura do manancial. Não sei se alguém lembra disso. Lembra do manancial? Não lembra, né? Só eu. Ela lia aquilo lá, às vezes a gente estava tudo dormindo assim, ela continuava lendo, era importante isso. Para quê? Família é a primeira escola. Segunda lição.
Igreja, você faz parte dessa geração. Você entendeu que você está aqui? Que você faz parte dessa geração? Coloca aí para mim, 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita. Algumas traduções falam geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é geração eleita, por isso que você está aqui. Talvez você teve o privilégio de nascer no berço cristão. Talvez você esteja conhecendo a Cristo agora. Sem problema. Que bom você está aqui. Agora, você crê que o nosso Deus é um Pai geracional? A palavra geracional tem a ver, lógico, com... Eu não sei se está aí, tá? Relativo à geração. Que diz respeito às relações entre gerações. Gente, relações, entrosamento. Por isso que Deus ele é um Pai geracional. Por que será que Jesus levantou os discípulos para sair anunciando as boas novas para as pessoas? Para falar sobre o amor de Deus. Por que Jesus, enquanto ensinava, as multidões se reuniam para ouvi-lo? Quando a gente fala de multidão, Jesus falando para as multidões, a gente fica pensando só nos adultos. Mas eu fico imaginando ali, os pais levavam seus filhos. Com certeza tinha criança, com certeza tinha adolescente, com certeza tinha jovem lá. E quando a gente se reúne, aqui agora, não são diferentes gerações? Neste lugar? Aqui tem geração X, aqui tem geração Y, Z, tem geração alfa. Existe conflito de gerações da igreja? Não precisa olhar para o pastor Vanderlei, não. Claro que existe. E muito. É fácil solucionar os conflitos, Bruno? Claro que não. Claro que não. Então, por que será que nós estamos aqui? O que eu estou fazendo aqui? Com certeza não é para mostrar o meu sapato novo, até porque ele nem é novo. Com certeza não é para mostrar minha roupa nova, porque também não é nova. Com certeza não é para mostrar que eu sei cantar, porque eu não sei cantar. Não sei tocar. Também não sei dançar. Com certeza não é para cumprir com uma doutrina religiosa. Com certeza não é por obrigação que eu estou aqui. Não. Tem uma outra canção da Ana Paula Valadão. Agora é mais nova, tá? Agora vocês sabem. Essa canção chama Porque Te Amo. Eu amo essa canção. Sabe por quê? Ela fala assim: eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Por que você veio aqui? Por que você está aqui? A última lição, só para você achar que está terminando, é a gerando vida. Poxa. Lá no começo a gente definiu a palavra gerar. Eu tinha pedido para vocês guardarem uma partezinha. Alguém lembra? Dar existência. Minha geração. Agora já não é mais o tema lá no começo. Minha geração será assim. Minha geração é assim. Abre aí em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do
pão e nas orações, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você está aqui por um propósito. Você está aqui com um propósito. Quando eu tinha 10 anos, em 1982, eu levantei a minha mão, com 10 anos. Foi feito um apelo. Eu levantei a minha mão porque eu queria aceitar esse Jesus. Eu queria esse Jesus para mim. Mas será que foi só levantar uma mão e pronto? Ali eu já estava tudo bem? Não, havia um processo. Alguém precisou ativar diariamente essa chama em mim. Esse alguém pode estar aí do seu lado agora. Entendeu? Pode estar atrás de você. Coloca a mão nela. Coloca a mão nele. Ativa essa chama agora. Ativa. Alguém estava sensível ao meu chamado. Quando eu me lembro daquela esposa do pastor Paulo Ortim, irmã Maria. Ela estava tão sensível ao meu chamado. Ela estava tão sensível aos meus problemas emocionais. Ela investiu tempo. Ela investiu ensino. Ela investiu oração. Alguém percebeu as minhas necessidades. Será que nós estamos sensíveis a esse ponto de perceber a necessidade do outro que está do meu lado? Às vezes, não é apenas um pão, mas às vezes é também. Mas às vezes é um pão espiritual, um alimento, uma palavra. Alguém colocou a mão na minha cabeça. Quando eu estava no leito do hospital, com 6 anos, entre a vida e a morte, pastor Castanheira, eu não vou esquecer disso. Ele nem é mais vivo, mas ele orou. Ele orou. A minha geração não é só da minha família. Não é só a respeito de pai, mãe, avós. A sua geração está aqui. Também. Geração eleita. Sacerdócio santo. Gerando vida. Unidos em coração. É preciso gerar vida na minha casa. É preciso gerar vida na minha vida.
É preciso gerar vida entre quatro paredes aqui. É preciso gerar vida naquele que está ao meu lado. É preciso gerar vida naqueles que por fora estão sorrindo, mas por dentro estão chorando. Há esperança. Você crê nisso? Há esperança para a nossa geração, para essa geração. A minha geração será assim. A minha geração é assim. Uma geração aos pés da cruz. Uma geração que pulsa pelo Jesus. Uma oração que pede a purificação do sangue de Jesus todos os dias. Não é fácil. É preciso gerar vida nessa geração. Hoje a gente fala daqui, desse contexto, desse lugar, aonde é fácil adorar, aonde é fácil você dizer: Senhor, Tu és um pai geracional. Mas vai lá fora para ver. Sai das quatro paredes. Sai das quatro paredes. Pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas judiadas, pessoas que não têm o pão físico e muito menos o espiritual. Nós vamos louvar já já. Mas eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor. Pode ser que essa canção vai ter letra, né? Essa canção ela é antiga. Pode ser que você não conheça. Mas se você não conhecer, fecha os seus olhos e deixa Deus falar com você. Pai, o Teu nome, Senhor, permanece para sempre. A Tua memória, Senhor, passará de geração em geração. A Tua palavra, Senhor, foi ministrada a esses corações aqui. A Tua palavra, Senhor, ela é viva. A Tua palavra, Senhor, ela queima. Ela traz esse tremor em nós. Ela traz esse temor em nós. Gera em nós. Gera nessa geração vida. Vida. Em nome de Jesus.